Bom dia, tudo bem com vocês, oitavo ano? Nós estamos aqui para a nossa aula no número 73, primeira semana do mês de novembro já, primeira aula do mês de novembro, e eu espero que vocês estejam todos bem aí, com bastante saúde, tá? Pessoal, nós vamos dar continuidade lá no nosso livro de leitura e produção de textos, a questão do estatuto, né? O gênero lei. Nós vimos na aula passada a nossa Constituição, lemos os artigos, fizemos os exercícios, né? Entendemos que a Constituição, a importância da Constituição, que a nossa última Constituição foi escrita em 1988, prevalece até hoje, né? E a linguagem da Constituição, a linguagem da lei, ela tem que ser formal, ela não pode ter dois entendimentos, ela tem que ser em uma linguagem denotativa, não pode ser conotativa, porque as pessoas todas têm que entender a lei, todas as leis, todas as pessoas da mesma maneira, tá? O texto 2 do livro, lá na página 162 do livro de leitura e produção de textos, traz também uma lei, só que é uma lei um pouquinho diferente agora. Agora nós vamos ver a lei chamada Estatutos do Homem, tá? As ilustrações são belíssimas, dá uma olhada na página 163 também, certo? Então, esse texto ele continua na 162, 163 e vai até a 164, certo? E a gente pode descobrir um pouquinho mais sobre o autor lá na página 165. Amadeu Tiago de Mello. Então, está em negrito aqui o nome mais comum pelo qual ele é conhecido, tá? Tiago de Mello. Nasceu no município de Barreirinha, Amazonas, em 1926. É poeta e tradutor. Após o golpe de 1964, passou a ser perseguido pelo regime militar e exilou-se no Chile, onde viveu até 1978. Foi nesse período que ele escreveu Estatutos do Homem. Atualmente vive em sua cidade natal, onde se dedica à poesia, às comunidades ribeirinhas e à preservação da floresta amazônica. Então, nós vamos lá no comecinho para ver o texto, né? É um belíssimo texto. Então, veja lá. Observe o texto a seguir, sua estrutura e seu título, responda oralmente às questões. A forma do texto indica qual gênero textual ele pertence. Explique sua resposta. Então, veja, olha, o texto está organizado em versos, tá? E, por sua vez, que estão organizadas em estrofes. Então, a qual gênero textual ele pertence? Ele pertence ao gênero textual poesia, né? E a letrinha B, o que significa a palavra estatuto? Estatuto é um conjunto de leis, né? Então, a nossa Constituição é um estatuto. Se você quiser formar, por exemplo, um grupo de pessoas, né? Vamos imaginar lá os fãs do Luan Santana. E para esse fã-clube haverá necessidade de ter um estatuto, ou seja, um conjunto de leis que vai reger esse fã-clube. Então, esse conjunto de leis é um estatuto. Então, vamos ao texto. Estatutos do Homem. Ato institucional permanente. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 7. Sétimo, por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá a planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º.
Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, uso de traje branco. Artigo 11º. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes como uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras, expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Tiago de Melo, Santiago do Chile, abril de 1964. Aí tem três palavrinhas aqui, né? Couraça, proteção, desfraldada, solto ao vento, espalhado, e jugo, quer dizer opressão. Pessoal, então, é preciso entender o cenário político da época também. Então, olha, abril de 64 foi a época em que aconteceu o golpe, em que os militares começaram a dominar, né? Eles começaram a mandar no Brasil. Então, como diz aqui na biografia dele, né? Ele se exilou no Chile, onde viveu até 1978. E o poema que ele faz aqui é parecido assim com os estatutos, né, uma constituição. Então, ele é cheio assim de artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. É como se fosse uma paráfrase da nossa Constituição. Só que a Constituição que nós estamos estudando aqui no livro foi escrita em 1988. O que ele faz aqui é uma paráfrase da Constituição que existia na época. Só que esse estatuto que ele faz aqui, que ele escreve aqui, é um estatuto diferente, né? Ele é carregado de sentido conotativo, ele fala de sentimentos, ele fala de subjetividade. Então, ele fala, por exemplo, lá, que fica agora valendo a verdade, que a verdade fala mais que a vida. Todas as manhãs, todos os dias da semana vão ficar parecidos com as manhãs de domingo, que haverá girassóis em todas as janelas. O que mais? O homem não vai precisar nunca mais olvidar de outro homem, o homem confiará no homem. Os homens estão livres do jugo da mentira, tá? Do mando, jugo é mandar. Quando você manda em alguém, você está cometendo um ato de jugo, tá? Então, os homens estão livres do jugo da mentira, ou seja, não há mais necessidade de mentir. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras, ou seja, o silêncio não vai ser usado mais como uma proteção, nem as palavras vão ser usadas como armaduras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Ele faz uma brincadeira aí, né? Sentar-se à mesa, passar a ser servida e sobremesa, um jogo de palavras para dar a ideia dele de que o homem precisa ser livre, né? Por decreto revogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, que sempre haverá alegria. A maior dor será de dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá planta ao milagre da flor. O pão nosso de cada dia vai ter o sinal do nosso suor, e a qualquer hora do dia nós vamos poder usar branco. O homem é um animal que ama. O que mais? São leis muito bonitas, né? Se todas fossem cumpridas, nada será proibido, obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes. Então, ele pega aí uma coisa meio que absurda para brincar também com as palavras, né? E caminhar pelas tardes com uma imensa begônia. A begônia é uma flor, tá muito grande, então uma imensa begônia na lapela. A lapela é a parte aqui da roupa, perto da gola. Só uma coisa que é proibida: amar sem amor. O dinheiro não vai mais poder comprar o sol das manhãs. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal, ou seja, de amizade, para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. E a palavra liberdade, ela vai ficar proibida, mas a partir desse instante, a palavra liberdade será algo vivo e transparente, ou seja, ela vai deixar de ser algo que está somente no dicionário para ser algo vivo, algo que está presente entre nós, como um fogo, um rio, e a sua morada será sempre o coração do. Muito bonito, né? Esse texto vale a pena ser estudado mesmo. Então, vamos lá. Estudo o texto.
O título do poema que você leu é Estatutos do Homem. Assinale a alternativa que explica corretamente o que é esse estatuto. A. É um conjunto de regras fictícias de sentido conotativo que tem como objetivo melhorar a convivência entre os seres humanos e promover valores positivos como a justiça, o amor e a verdade. B. É um texto que critica o conceito de verdade adotado pela maioria das pessoas e modifica o significado de várias palavras usadas cotidianamente. C. É um documento que estabelece mudanças na lei e na Constituição para ser discutido e aprovado pelos deputados e senadores do país. E D é um conjunto de regras cujo objetivo é instituir um governo mais rígido. É claro que a letrinha A, né, pessoal, são regras fictícias, por isso que elas estão em sentido conotativo, ou seja, não é em sentido denotativo. Então, aqui você assinala a letrinha A. Qual o objetivo? Melhorar a convivência dos seres humanos, promover valores positivos, ações positivas, atitudes positivas, como a justiça, o amor e a verdade. 2. Entre as alternativas abaixo, assinale a única que não apresenta uma medida proposta pelo poeta Tiago de Mello. Então, letrinha A. A verdade passará a ter mais valor nas relações entre os seres humanos. B. Não será mais preciso duvidar das intenções de outras pessoas. C. O ser humano será transformado em um animal irracional, porém amável. E D. A alegria predominará no dia a dia de todas as pessoas. Não apresenta uma medida, ok, o ser humano será transformado em um animal irracional, porém amável. Então, essa alternativa C não está naquela lista de medidas propostas pelo poeta. 3. A seguir, leia atentamente as afirmações a respeito do poema de Tiago de Mello. 1. Nesse poema, o eu lírico cria um estatuto fictício e imagina uma realidade ideal, em que os seres humanos convivem de forma harmoniosa e livre. Então, pessoal, só para retomar, tá? Quando o texto é narrativo, então nós falamos que tem um narrador que está ali contando a história. Ou esse narrador ele pode participar da história, é a história narrada em primeira pessoa, ou ele pode estar contando a história, daí o narrador é em terceira pessoa, tá? Quando o texto é poético, eu não vou usar mais a palavra narrador, agora eu vou usar a palavra eu lírico. Eu lírico é a voz do poema, é a mesma função do narrador, só que num texto poético, tá? Então ele fala aqui na primeira: o eu lírico cria um estatuto fictício? Sim. Imagina uma realidade ideal em que os seres humanos convivem de forma harmoniosa e livre? Sim. A primeira está certa, tá? Depois a gente escolhe aqui qual das letrinhas, porque de primeira nós temos a A, a B e a D. Segundo, quando defende um modelo de comunidade em que a desconfiança e a mentira não existam, o eu lírico, indiretamente, faz uma crítica à sociedade atual, na qual tais práticas e sentimentos são comuns. Sim, a segunda também é verdadeira, tá? Então já dá para ir escolhendo aqui qual delas que é a correta, certo? Ele critica, sim, ele critica, ele acha que a desconfiança e mentira existem, mas que elas não deveriam fazer parte do nosso dia a dia. 3. Pode-se afirmar que se os estatutos do homem fossem praticados, haveria menos proibições e limitações impostas aos seres humanos, que viveriam com mais liberdade. Sim, também. Então, a 1, 2 e 3 estão corretas, ok? 4. O eu lírico defende uma mudança no calendário para que todos os dias da semana passem a ser oficialmente chamados de domingo. Não, ele não fala isso, né? Ele só fala que as manhãs deveriam ser bonitas como as manhãs de domingo, mas não que todos os dias sejam domingo. Então, a 4 não é verdadeira. E 5, de acordo com os estatutos, o homem passaria a confiar em seu próximo da mesma forma que as crianças confiam umas nas outras, ou seja, apenas de brincadeira, sem responsabilidade nem compromisso com as normas sociais. A 5 também não está correta, né, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Passaria a confiar em seu próximo, sim, mas não como uma brincadeira, sem responsabilidade nem compromisso. Então, se a gente voltar aqui, nós vamos ver que é a letrinha A, porque a 1, a 2 e a 3 é que estão corretas, certo? Agora nós temos um texto aqui, ó. O regime criou democracia em que as regras mudavam para a oposição não vencer. Então veja aqui, ó. Cerimônia de posse do Marechal Castelo Branco em abril de 1964 em Brasília, Distrito Federal. Aí o general tomando posse acompanhado de outros políticos, né? Durante os mais de 20 anos de regime militar, o país foi marcado pelo autoritarismo e pela exceção, mas a ditadura criou uma fachada democrática para tentar se legitimar, bancando uma democracia com 2 partidos, na qual a oposição era sempre impedida de ganhar. As regras eram alteradas sempre que houvesse risco eleitoral e a maioria da população só votava para o legislativo,
que não tinha independência. Quando desobedecia às imposições do regime, era fechado. De fato, já no primeiro ato institucional, o AI-1, então, AI, Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, o governo militar delega a si o poder constituinte para alterar a Constituição de 1946 sem aprovação do Congresso. O documento transferiu o poder político dos civis aos militares e suspendeu por 10 anos os direitos políticos de centenas de brasileiros, entre eles o ex-presidente Jânio Quadros e João Goulart, governadores, parlamentares, sindicalistas, estudantes, intelectuais e funcionários públicos. Ou seja, todas essas pessoas aqui, os ex-presidentes, os governadores, parlamentares, estudantes, todas as pessoas tiveram o quê? O seu poder político suspenso por 10 anos. Tá? Então, foi aí a imposição do militarismo. Os militares mandavam, faziam e desfaziam, a ponto de fazer uma nova Constituição sem aprovação do Congresso, ou seja, sem aprovação da população também, né? Para impedir qualquer oposição forte, a tônica do período foram as cassações de direitos políticos, a supressão de direitos constitucionais, perseguição policial e militar, prisão e tortura de opositores e os vários episódios de fechamento do Congresso. O primeiro presidente militar eleito de forma indireta, ou seja, não foi pelo voto do povo, foi uma votação entre os próprios militares, tá? Em 11 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco utilizou atos institucionais e emendas constitucionais. Fechou associações civis, proibiu as greves, cassou mandatos políticos, como o do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em 8 de junho de 64. E extinguiu a UNE, União Nacional dos Estudantes, e as uniões estaduais de estudantes. Aí você pode encontrar esse texto em agenciabrasilebc.com.br. Então, veja, aqui, essa reportagem aqui, né, esse texto, ele traz um esclarecimento sobre o que foi a época dos militares. Por quê? Para que você entenda a época em que o texto, o Estatuto do Homem, foi escrito. Então, veja. Após ler a reportagem, assinale a alternativa correta. A. Tiago de Mello fez o poema como uma homenagem ao regime militar, pois assim como o governo da ditadura, o poeta também apoiava a proibição da palavra liberdade. Não, não é verdade, né? Não era uma homenagem. O poeta, ele fala sobre a proibição da palavra liberdade no dicionário, porque ele fala que a palavra liberdade, ela tem que ser feita, exercida, atuada na prática. Letrinha B. O poema foi publicado poucos anos depois do golpe militar do Brasil e faz uma referência irônica aos atos institucionais da ditadura que suspenderam o regime democrático e os direitos dos cidadãos brasileiros. Sim, a letrinha B é correta. Quando se fala aqui em ironia, é como ele faz uma paráfrase dos atos institucionais. Atos institucionais eram os documentos que os presidentes da época usavam para governar o Brasil. Então, de repente, ele acordava com vontade de fechar, por exemplo, ali, né, a UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, ele decretava isso através de quê? De um ato institucional. Então, o que o poeta faz aqui é uma ironia aos atos institucionais, quando ele fala assim, fica decretado que a partir de agora, né, ele está ironizando, ele está assim, como que tirando sarro do poder dos militares da época. Então, a letrinha certa aqui é B. Por que não é C? O título e subtítulo do poema Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, então veja, olha, a palavra aqui aparece de novo, né? Ato institucional. Refere-se aos atos do governo que limitavam os direitos políticos no Brasil por um curto período de tempo e que o poeta considerava que deveriam ser permanentes. Não, né? Ele não faz essa afirmação. E na D, os Estatutos do Homem foram um projeto de lei enviado ao Congresso em abril de 64 para se contrapor às medidas do governo que restringiam a democracia. Também não, né? Estatutos do Homem é um texto poético, não foi um projeto de lei e muito menos foi enviado ao Congresso. Então, repetindo aqui a letrinha B. Aqui. Leia as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. A reportagem mostra que o poema de Tiago de Mello foi escrito no período que começava a ditadura militar, quando a liberdade e os direitos dos cidadãos brasileiros foram restringidos por um regime autoritário. Sim, verdadeira, tá? É isso mesmo.
As proibições defendidas ao longo do poema de Tiago de Mello eram uma prática comum na época, devido à ditadura militar, o que mostra que os Estatutos do Homem foram escritos em apoio a esse regime, em apoio à ditadura militar? Não. Letrinha B, F. C. Quando eu lírico anseia por um mundo em que todos caminhem de mãos dadas e a solidariedade esteja mais presente, pode-se ver uma crítica ao regime militar que passou a perseguir com violência os seus opositores. Sim, verdadeiro. Então, esse poema é uma crítica ao regime militar. D. Expressões como fica decretado e fica proibido ironizam a linguagem das leis e atos do governo da época, ou seja, expressam um conteúdo contrário ao regime militar por meio de uma linguagem semelhante àquela usada pelas autoridades. Sim, ele usa uma linguagem parecida para fazer uma ironia. Então, a letrinha D também é verdadeira. Então, na sequência, você tem aí verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. 6. Volte ao poema e localize os versos a seguir. Explique com suas palavras o sentido deles. A liberdade será algo vivo e transparente como um fogo, como um rio. Você pode colocar uma resposta assim, olha. Assim como o fogo e o rio são verdadeiros, estão presentes no nosso dia a dia, a liberdade também precisa ser algo concreto. Ela também tem que estar presente no nosso dia a dia. A sua morada será sempre o coração do homem. A liberdade sempre estará presente em cada pessoa. Você pode colocar essa resposta bem simplesinha, ó. Aqui, quando fala sua morada, se refere à liberdade, tá? Então, a liberdade sempre estará presente no coração do homem. Sempre estará presente em cada pessoa. 7. Assinale a alternativa que interpreta o artigo final corretamente. A. O eu lírico defende que a liberdade seja proibida, porque as pessoas acabam usando-a de forma inadequada, o que causa discórdia e dificulta o convívio social. Não, ele não fala isso, ele não defende que a liberdade seja proibida. Ele defende que a liberdade seja proibida no dicionário, que ela passe sempre a ser usada na prática, no dia a dia. B. Quando a liberdade for proibida pelas leis, ela poderá existir unicamente dentro de cada pessoa e será mais valorizada por aqueles que não a têm. Não, também. A letrinha B também está errada. C. O eu lírico defende que a palavra liberdade seja retirada dos dicionários, pois estes limitam o direito de uma pessoa a escrever como quiser. Não, até metade aqui está certo, né? Seja retirada dos dicionários. Mas a justificativa aqui, não, né? Os dicionários limitam o direito de uma pessoa a escrever como quiser? Não, pelo contrário, né? Ele te dá mais possibilidades de escrita. E D. A proibição do uso da palavra liberdade é uma ironia. Sim, o eu lírico defende que a liberdade seja praticada e que exista de forma real, não apenas nos dicionários, certinho? Letrinha D, então, aqui é a correta. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do poema. Voltem lá nas páginas anteriores, leiam o poema de novo, reflitam, admirem as ilustrações, como elas são belas, tá? E pensem, um poema escrito em 1964, que ironizava os atos institucionais deflagrados, impostos, né, pelos militares da época. Aí você vai ter, pode até ser que você consiga fazer uma nova leitura, um novo entendimento e entender bem melhor o texto. Certo, então, pessoal? Um beijo para vocês. Tchau.